sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. All right, welcome back to Calvary. Seja bem-vindo novamente a Calvary. Welcome back to our online services. Seja bem-vindo ao nosso culto online. And welcome back to our series in the Gospel of John. E também seja bem-vindo à nossa série do livro de João. So we're in John chapter 21. A gente hoje está no João capítulo 21. And for those of you who have been with us, you are probably in shock that we made it this far, this quickly. Para quem está com a gente faz um tempo, então está chocado que a gente terminou assim tão rápido. We've been in John a long time. I never thought we'd make it to the end. Na verdade, faz tempo que a gente está no livro de João. Nem pensei que a gente ia terminar. Okay, so today we're doing chapter 21, verses 1 through 14. Hoje a gente vai ver o capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Okay, now, remember we're looking at Jesus as the Messiah. Lembre-se que a gente está vendo Jesus como Messias. We're looking at them at the Passover in Jerusalem. A gente está olhando aqui que ele estava na Páscoa em Jerusalém. And we're also looking at him after he rose from the dead. E também a gente vai ver ele depois que ele ressuscitou. Today, what we're going to look at Jesus appearing to his disciples for the third time after he rose from the dead. E hoje a gente vai ver Jesus aparecendo para os discípulos pela terceira vez depois que ele morreu. Okay, so Que ele ressuscitou. let's get started. Start off in verse 1. Então vamos começar, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Okay, so it says, after these things. Então, depois dessas coisas. What things? Que coisas? Okay, well, it's talking about the things that happened in chapter 20. Então, está falando que foi depois das coisas que aconteceram no capítulo 20. Jesus rose from the dead. Que Jesus ressuscitou. He appeared to Mary Magdalene. Ele apareceu para Maria Madalena. Then he went and appeared to the 10 E disciples daí ele apareceu também para os 10 discípulos. because Thomas wasn't there. Que Tomé não estava lá. Then he appeared again to all the disciples with Thomas there. Daí depois ele aparece novamente a todos os discípulos com Tomé Okay? junto. We were looking at that last week. A gente estava olhando isso a semana passada. And you can see Thomas's amazing declaration when he sees Jesus
risen in the flesh. E a gente pode ver a declaração incrível de Tomé quando ele reconhece que Jesus ressuscitou. He said, "My Lord and my God." Ele fala, meu Senhor e meu Deus. Very, very important. Bem importante isso. Okay, so Jesus is showing himself now for the third time to his disciples. Então agora Jesus está aparecendo pela terceira vez para os discípulos. And what it says here is that he met them at the Sea of Tiberias. E aqui fala que ele encontrou com eles no mar de Tiberíades. Okay, now we probably are asking ourselves, like, where's that? E a gente deve estar se perguntando, mas aonde é isso? This is actually someplace we actually know. Look in chapter 6, verse 1. Esse é um lugar que a gente conhece. Vamos olhar lá em João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. So, what it's saying here is very simple. Então, o que está dizendo aqui é bem simples. The Sea of Tiberias and the Sea of Galilee are the same place. They just had two different names. Mar da Galileia e o mar de Tiberíades é a mesma coisa, só com nomes diferentes. Remember that as different people come in, they conquered the region, they changed the name, and so people still call it, one of the names. Lembre-se que quando as pessoas conquistavam lugares, eles mudavam os nomes. So Tiberias is a Roman name, whereas the Sea of Galilee was more of a Jewish name. Então, Tiberíades é mais um nome romano e o Galileia é mais judeu. Okay? Let's continue with the passage. Look at verse 2 and 3. Então, vamos continuar com a passagem, versículo 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E lhes disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Okay, so some of the disciples are together. There's 7 of them. Então aqui alguns discípulos estavam juntos, tem 7 aqui. Okay, it talks about Peter, Nathaniel, Sobre Pedro, Natanael, talks about Thomas, Tomé, and it says the sons of Zebedee. e fala os filhos de Zebedeu. Who's that? Quem são esses? Okay, we'll look at Matthew chapter 4, verse 21. Vamos olhar lá em Mateus 4, 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Okay, so the sons of Zebedee are James and John. Então, os filhos de Zebedeu são Tiago e João. They were fishermen. Eles eram They were pescadores. friends with Peter. Eles eram amigos de Pedro. So now they're still with Peter, and they're still by the sea, Então, agora eles continuam com Pedro, estavam ali perto do mar. and they're going to go fishing like they know how to do. E eles foram pescar, que é o que eles sabiam fazer. Okay, so Peter's like, hey, I'm going fishing. Então, Pedro fala, eu vou pescar. Okay, and they say, okay, we'll go with you. E eles concordam e falam, tá bom, nós vamos com você. So the 7 of them hop into some boats, and they go out into the sea to go fishing. Então, esses 7 entram dentro do barco e vão lá para pescar. Okay, now what it says is that night they caught nothing. E aqui fala que naquela noite eles não pegaram nada. They go fishing at night. Eles estavam indo pescar à noite. Okay, that's when the fish are out, right? É nessa hora que os peixes estão por lá. You don't go out fishing in the middle of the day. You don't catch anything. Você não vai pescar no meio do dia que você não pega nada. Okay, so these guys go out. They spend all night out on the sea Então, of Galilee, Então, esses caras vão lá, passam a noite inteira no mar da and Galileia it says they caught nothing. e fala que eles pegaram nada. Man, that's got to be a frustrating adventure. Isso é uma aventura bem frustrante, Man, né? you're going out to get some fish and you catch nothing. You're out there the entire night. Você tá lá a noite inteira e não pega nada? I don't know if you guys have ever been fishing. I went fishing a few times with my dad. We had a good time. Eu não sei se vocês já foram pescar, mas eu já fui pescar com meu pai algumas vezes. But I remember going a couple times and not catching anything. Mas eu me lembro de ir algumas vezes e não pegar nada. And you feel kind of like a failure. E você se sente um perdedor, assim, uma You're going farsa. out and you throw out your line, and you wait, and you wait, and you wait, nothing comes. Você joga lá a linha e espera e nada vem. And then you pull it back, you try it again, different place, nothing. Puxa a linha, daí joga em outro lugar, espera e nada. And after you spend a couple hours doing that, you're like, man, we suck at fishing. E depois de algumas horas que você começa a fazer isso, você fala, puxa, eu nada aqui, eu não sou um bom pescador aqui. Okay, now imagine some of these guys were professional fishermen, Então lembre-se que esses aqui eram pescadores profissionais. and they caught nothing E eles não pegaram nada all night. a noite inteira. Man, frustration, right? Frustração, né? Bem Okay. frustrante. So, what happens? Look at verse 4.
Então vamos ver o que acontece. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. So it says that in the morning, Jesus is standing on the shore, Fala que de manhã Jesus estava lá na beira da praia, but the disciples didn't know it was Jesus. mas os discípulos não reconheceram ele. Okay, now remember, back in chapter 20, verse 14, we saw Mary Magdalene do the same thing. Lembre-se que, voltando lá em João 20, 14, Maria Madalena fez a mesma coisa. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. These guys, they don't realize that Jesus is following them around. Então, esses homens, esse pessoal ali não estava entendendo que Jesus estava meio seguindo eles. And they're out in the sea, so they're not like right next to him. Então, e eles também estavam no mar, né? Dentro do mar. Então, eles não tinham como ver. Okay, so it's kind of a long way to see somebody. É longe, né? Para enxergar alguém lá na beira da praia. Okay, but the interesting thing is that he begins to speak to the men in the boat. Mas interessante que Jesus começa a falar com os homens que estavam no barco. They don't know it's Jesus, Eles não sabem que é Jesus, but they still follow what he says. mas ainda assim eles ouvem e seguem o que ele fala. Okay, this is interesting. Isso é I think interessante. this shows a lot of humility. Isso mostra bastante humildade. Because even in today's day and age, even when someone of authority tells us what to do, we still usually don't do it. Porque hoje em dia, mesmo alguém que tem a autoridade, quando fala com a gente não faz ainda. A teacher, a pastor, a parent, they tell you what to do, they don't listen. Um professor, um pastor, os pais falam com as pessoas, às vezes, e eles não escutam. This is the biggest problem in our society. Esse é um grande problema na nossa We are sociedade. utterly selfish, Nós somos egoístas and we don't listen to people who are in authority over us. e não escutamos pessoas que têm autoridade sobre nós. And that's a real problem. Isso é um problema. Proverbs talk about that a lot. Provérbio fala sobre isso bastante. Tells us to listen to instruction Fala sobre a gente ouvir instruções. and to also listen to rebukes. E também fala pra gente ouvir repreensões. What do? Today's day and age, we get rebuked and then we turn it around and say, "Can you believe that person said that to me?" O que acontece é que hoje em dia, quando alguém é repreendido, ele vira pra outra pessoa e fala: "Você acredita que ele falou isso pra mim? Can you believe they said this to me? Você acredita que ele falou isso pra mim?" And we use it as a way to be the victim. E usa isso ainda como vitimismo. Okay? Victimism is horrible. It's manipulation. Vitimismo é horrível, é uma manipulação. Okay? We got to cut that out. A gente tem que cortar isso. Okay? So, Jesus is going to speak to him here. Look at verse 5 and 6. Então, versículos 5 e 6, Jesus fala com eles. Ele lhes perguntou: "Filhos, vocês têm algo para comer?" "Não", responderam eles. Ele disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão." Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a grande quantidade de peixes. So, Jesus asked them from the shore, "Hey, you guys got any food?" Então, Jesus pergunta para eles lá da beira do mar, lá: "Ei, pessoal, vocês pegaram alguma comida?" They don't know it's Jesus. Eles não sabem ainda que é Jesus. They probably just think it's some guy looking for his breakfast. Então, eles devem ter pensado: é alguém que está procurando o café da manhã. He wants some fresh fish. Quer um peixinho fresco. Okay? And then so they respond, "No, we don't have anything." E eles respondem: não, nós não temos nada. Okay? So then he says, "Oh, so throw your net on the right side and you're going to catch something." Daí Jesus fala: joga a rede do lado direito e vocês vão conseguir pegar. After they've been out on the sea all night, Depois eles já terem estado no mar a noite inteira, as if they didn't try the right side of the boat before. como se de repente eles nem tentaram o lado direito do barco. Like they were just there throwing on the left side and like, "Man, where are all the fish? They're not here." Como se eles estivessem, né, jogando a rede do lado esquerdo do barco, pensando: mas cadê esses peixes? And they never thought to throw it on the right E side. nunca pensaram de jogar no lado direito. Come on, of course they threw it on the right side too. Tenho certeza que eles jogaram no lado direito também. Okay? And then Jesus from the shore, and them not knowing it was Jesus, says, "Hey, throw it on the right side. You're going to catch something." E daí Jesus lá da beira do mar, eles não sabendo que era Jesus, ele fala: coloca a rede do lado direito, e eles fazem. And it says, they cast it, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. E fala que eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a grande quantidade de peixe. So they go all night without anything.
Então eles passaram a noite sem pegar nada. And then all of a sudden, this guy says, throw it on the right side. Daí, de repente, esse cara fala para eles jogarem do lado direito. And now they get so many fish, they can't even pull the net back into the boat. E agora eles têm tantos peixes na rede que eles não conseguem nem puxar a rede para dentro do barco. 7 grown men. 7 homens crescidos, adultos. Some of them are professional fishermen. Alguns deles eram pescadores profissionais. Okay? It's a lot of fish. É bastante peixe. A lot of fish. Muito peixe. Okay, now this is very similar to Luke chapter 5. Isso é bem parecido com Lucas 5. Okay, and I think Jesus is trying to make a point to remind them of some things. Eu acho que Jesus está tentando fazer um ponto aqui para lembrar eles de alguma coisa. Look at Luke 5, verses 4 through 7. Olha Lucas 5, versículo 4 e 7. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. So, this has happened before. Então, isso já aconteceu antes. Okay? And what happens right at the end of the story E o que acontece bem no finalzinho da história is that Peter falls at the feet of Jesus. é que Pedro, ele se rende aos pés de Jesus. And he says, depart from me, I'm a sinful man. E ele fala, se afaste de mim, que eu sou um homem pecador. Why would he do that? Because they had such a great catch of fish. Por que ele faria isso se eles tiveram uma pescaria muito boa? He knew there was something supernatural going on. Ele sabia que existia alguma coisa sobrenatural que estava acontecendo. He was a fisherman. Ele era um pescador. He lived by the Sea of Galilee. Ele vivia lá pelo Mar da He Galileia. would fish there every single week. Ele ia lá pescar toda semana. And so he knows, hey, we came in, it's daytime now, this is not the time to go fishing. Então ele sabia, é dia agora, essa não é a hora boa para pescar. But he went out in the story in Luke because Jesus told him to. Mas ele foi na história que conta em Lucas porque Jesus falou para ele ir. And now that they've finished and they've gone back out, now that the sun's out. E agora, quando eles terminaram, que o sol já se pôs. No, they went out to fish again. Now the sun is up. Ah, então eles foram pescar novamente e o sol já estava lá no céu. Then they pull in so many fish that the 2 boats start to sink. E daí eles puxam tantos peixes que os barcos começam a afundar. That's a lot of fish, Isso é right? muito peixe, I né? mean, how many fish do you need to sink a boat? Quantos peixes você precisa para a ponto de afundar os barcos? Man, you need a lot of fish. Muitos peixes. Okay, so he knew, okay, this is not normal. This is supernatural. Então ele sabia que isso não era normal, isso é sobrenatural. And I think that our story in John 21 is a similar thing. E eu acho que a nossa história aqui em João 21 é parecida. They don't know it's Jesus. Eles não sabiam que era And so Jesus. he's like, okay, try on the right side. Mas Jesus fala, tenta do lado direito. Okay, and they do. They listen. E eles fazem, eles escutaram. Okay, they ele. receive the instruction. Eles receberam as instruções. And they start pulling it in, and there's so many fish, they can't get the net back into the boat. E eles começam a puxar e não conseguem nem puxar para dentro do barco. Okay, so there's a connection being made, Então right? tem uma conexão aqui sendo Okay, feita. so look what happens, verse 7 and 8. Então vamos olhar o que acontece no versículo 7 e 8. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Okay, so John is the disciple that Jesus loves. Então, João é o discípulo que Jesus amava. Okay, we've already talked about that many times throughout this series in John. A gente já falou sobre isso várias vezes na nossa série de João. So John turns to Peter and says, "It's the Lord." Então, João vira para Pedro e fala, é o Senhor. Remember, they didn't know it was him. He's over on the shore. Lembre-se que eles não sabiam que era Jesus que estava lá na beira do mar. Okay, and then this probably triggered the memory of Peter, I'm guessing. E eu acho que isso, de repente, ativou a memória de Pedro, eu estou supondo. Okay, because he remembers what happens earlier in Luke.
Que ele deve ter lembrado o que aconteceu antes no livro de Lucas. It's like the last time that someone told us to throw the net out, again, we caught a supernatural thing. It was Jesus. Não, a última vez que alguém falou pra gente jogar no outro lado as redes era Jesus. Okay? And then John says, I think it's the Lord. E João fala, eu acho que é o Senhor. And he's like, oh my gosh, it's Jesus. How do we not realize that? E Pedro, é o Senhor, como é que a gente não viu isso? And in his excitement, E no empolgação dele, and because he's so impulsive, porque ele é tão impulsivo, he grabs his shirt. He wasn't wearing a shirt. então ele pega a roupa dele, a camiseta, a roupa dele que ele não estava usando, And he dives into the Sea of Galilee. daí ele mergulha no mar da Galileia And he starts swimming back to shore. e começa a nadar, indo para a beira do mar. Okay? Doesn't care anymore about the fish. Não se importa mais com os peixes, Doesn't care about the other disciples who are trying to pull in the net. nem se importa com os outros discípulos que estão tentando puxar a rede cheia de He's peixes. just like, I got to get to Jesus. Aí ele só pensa, eu quero ir com Jesus. Okay? So there's good and bad in this. Então tem coisas boas e ruins. It's kind of ridiculous to dive into the sea at this point. É meio ridículo, absurdo que ele mergulhe no mar a esse ponto. He could have helped the guys pull the net in or at least come back with the boat. Ele poderia ter ajudado os outros homens ou ido até a beira da praia com um barco. But you see the passion of Peter, Mas você vê a paixão de Pedro, that he just wants to be with Jesus. que ele só queria ir com Jesus. He's like, forget you guys. I'm going to get Jesus. Ele meio que esquece vocês, cara. Eu quero ir ficar com Jesus. Okay? And that needs to happen more in our lives. E isso deve acontecer mais nas nossas vidas. That we are going to leave behind certain things to follow Jesus. Que a gente vai deixar para trás algumas coisas para seguir Jesus. Okay? So the others, they began to drag the nets back with the boat back to shore. Então os outros homens começam a puxar as redes no barco indo para a beira do mar. But it's kind of interesting that Peter left them to do all the hard work. Mas é interessante que Pedro saiu e deixou eles com um trabalho pesado. Okay, now what happens? They arrive at the shore, and what's going on? Look at verse 9 and 10. Então o que acontece é que eles chegam lá na beira da praia. Então vamos ver o que acontece no versículo 9 e 10. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Okay, so they arrive on the shore and they find a fire there cooking food for them. Então, eles chegam ali na beira do mar e encontram essa fogueira que estava sendo feita comida para eles. Okay, Jesus is already cooking fish, Então, Jesus aqui fala que Jesus já estava cozinhando ou assando peixe and he had bread for them. e ele tinha pão para eles. Okay, and then he tells them, bring some of the fish which you have just caught. E ele fala, traga um pouco dos peixes que vocês acabaram de pescar. Okay, now, there is an interesting thing here in the Greek, Então, tem uma coisa interessante aqui no grego, that the word fish here in verse 9 and 10 is different than the word we saw in verse 6. que a palavra peixe que é dita aqui no 9 e 10, no versículo 9 e 10, ela é diferente do que estava sendo citado no versículo 6. Okay, the word here is for a little fish. A palavra aqui é peixe pequeno. Okay, that's what they commonly ate for snacks or for breakfast. Isso era bem normal comer peixinhos, né, para café da manhã. And this is actually something they still do today in Israel. E isso é uma coisa que eles ainda fazem hoje em Israel, comer peixinhos pela manhã. Okay, but there's something also interesting. In chapter 6 of John, we see the story of the feeding the 5,000. E também outro fato interessante, quando a gente vê João 6, que é sobre Jesus alimentando a multidão, And most of you remember verse 9. que está no versículo 9. Então, João 6, 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Okay, so they have all these people there, and Jesus says, let's feed them. Então, tem essa multidão e Jesus fala, vamos alimentar eles. And they said, what do we have to feed? We can't feed all these E people. eles falam, o que a gente tem para alimentar eles? Como a gente vai alimentar? And then someone comes up and says, oh, this young boy, he has 5 loaves and 2 fish. Então, alguém vem falar, esse rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Okay, and the word for fish in this is the same here as verse 9 and 10 in John 21. E essa palavra peixinho é a mesma palavra que está lá no versículo 9 e 10 do capítulo 21. It means small fish. Significa peixinho. It's not that this little boy had like 2 giant fish, like 2 marlin or something like that. Não é que esse rapaz tinha um peixe enorme, como se fosse sei lá, um salmão enorme, um peixão grande, né? Marlin, não sei o que é marlin.
Merlim. Yeah. So he has these little fish, and Jesus used that, multiplied it, and fed the 5,000. Então Jesus usa isso, os peixinhos, multiplica e alimenta a multidão. Okay. Now here Jesus has little fish that are on the fire, Então aqui Jesus tem esses peixinhos na fogueira. and then he asked them to go get some more little fish from the net that they just dragged in. E aí ele pede, vai lá e pega, vocês podem pegar mais peixinhos que estavam na rede que eles tinham acabado de pescar. Okay. We'll come back to this point. Então a gente vai voltar aqui nesse ponto. Okay. But the interesting thing is Jesus didn't need their fish. Mas é interessante aqui que Jesus não precisava do peixe deles. He already had fish from somewhere that were sitting on the fire. Ele já tinha o peixe que estava sendo assado ali na fogueira. Okay. Where did those fish come from? Da onde esses peixes vieram? I don't know. Não sei. Maybe Jesus just created them right there. Talvez Jesus só criou eles lá. Okay, maybe he bought them from somebody else. I don't know. Talvez ele comprou de alguém, eu não sei. But Jesus knew exactly what he was doing. Mas Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. He knew exactly how many fish he needed. Ele sabia quantos peixes ele precisava. If he needed to create more, he could have multiplied those fish he had in the fire instead of asking them to bring in more from the net they just caught. Se ele quisesse multiplicar, ele teria criado mais ali para deixar já na fogueira, ao invés de pedir para eles peixinhos da rede. Okay, what's the point here? Qual o ponto aqui? Okay, Jesus didn't need them. Jesus não precisava He deles. didn't need their little fish. Ele não precisava dos peixinhos He deles. doesn't need anything. Ele não precisa de nada. Okay, and this is the same thing for us. E essa é a mesma coisa pra gente. We think that we have so much to offer to God. A gente acha que a gente tem tanta coisa para oferecer para Deus, He doesn't need us. mas ele não precisa He can de do nós. whatever he wants to do at any time with or without us. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer hora que ele quiser, com a gente ou sem. Okay, and this is what he talks about in 1 Corinthians chapter 1. E é isso que fala em 1 Coríntios capítulo 1, Look at verse 26 through 28. 26, versículo 26 a 28. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. It says here that God isn't interested in choosing the wisest and the strongest and the best. Fala aqui que Deus não está pensando em escolher o mais forte, o mais inteligente, o melhor. If we were going to choose someone to be on our team for anything, Se a gente for escolher alguém para estar no nosso time para qualquer coisa, the first pick would always be the best, the smartest, the strongest. a primeira escolha que a gente vai ter vai ser o melhor, o mais forte ou o The best. melhor. Okay? So, like this happens in all the sports. E isso acontece nos esportes. Okay? So, like in the NBA for basketball. O basquete, né? O NBA. Okay, they have a draft where they pick the top players that are coming out of college or high school and they're coming into the pros. Então, eles têm esse draft que é onde eles escolhem jogadores que estão vindo do high school para passar eles para o profissional. Okay, and so now the teams that were the worst last year, they're going to have the first picks, Os piores times vão ser as primeiras escolhas. and so they get to pick the top players. Então, eles podem pegar os melhores And jogadores. so they're going to try and find who's the biggest, strongest, fastest guy, Então, eles vão tentar escolher quem é o melhor e mais rápido, because we want him on our team so that our team will get better. porque daí a gente quer eles no nosso time para o nosso time ser o melhor. Okay, it makes sense, right? Faz sentido, né? This is not how God works. Esse não é o jeito que Deus funciona. It says that God chooses the foolish things of the world. Fala que Deus escolhe os tolos, os que não são no mundo. He says he chooses the weakest things of the world. Fala que ele escolhe os fracos, He chooses the base things of the world. o básico do mundo, He chooses the things that are despised. aqueles que são desprezados. Those are us. Esses são nós. This is who he chooses to Somos be on nós. his team. Somos nós que ele escolhe para estar no time He dele. doesn't say, man, I'm going to form a team. I want Michael Jordan. Ele não fala, eu vou formar meu time aqui, eu quero o Michael Jordan. Oh, I want Pele on my team Eu because quero- he was the best. Eu quero o Pelé no meu time, porque ele era o melhor. Okay? He doesn't do that. He says, who's the weakest? I want that guy on my team. Ele não faz isso. Ele pega e fala, quem que é o mais fraco? É ele que eu quero. Okay? Now, for those of us who understand that, Mas para nós que entendemos isso, we can look at that and we can say, wow, praise God that he chose me. a gente pode pensar, nossa, glória a Deus que ele nos escolheu. Okay?
Thank God that I was weak enough to be on his team. Obrigada a Deus que eu sou fraco o suficiente para estar no seu time. Okay, but there's a few people that just don't seem to get it. Mas algumas pessoas não conseguem entender isso. Okay, some of us we're a little bit blind, Alguns de nós somos um pouco cegos. and we think, man, God is so lucky to have me on his team. E a gente pensa, puxa, Deus é tão sortudo de me ter no time dele. He has no idea how much I can really do for him. Ele não tem ideia do tanto de coisa que eu posso fazer para ele. Okay, that's not true. Isso não é verdade. God doesn't need us. Deus não precisa He da doesn't gente. have to have us on his team. Ele não tem que nos ter no time dele. Okay, he can choose whoever he wants to be used for whatever he wants. Ele pode escolher quem ele quer para fazer o que ele quiser. Okay, so this is really important for us to understand. Então isso é bem importante para a gente entender. Whatever we have to offer to God, O que quer que seja que a gente tem para oferecer para Deus, he doesn't need it. ele não precisa. Okay, and so all we do is we say, okay, here's my life, do whatever you want. Então o que a gente precisa é, Deus, aqui está a minha vida, faça o que você quiser. Okay, Jesus didn't want their fish. Jesus não queria o peixe deles. That wasn't important to him. Não era importante para Guys, listen, you ele. guys got to go out, go fishing. Make sure you bring in a certain number because we got to use those fish tomorrow. Jesus não estava, pessoal, vai lá, pesca, traz um número X de peixe, porque a gente precisa desses peixes para amanhã. He can create whatever he wants. Ele pode criar o que quer que seja. He took 2 small fish and he multiplied them and he fed 5,000 men plus women and children. Ele pegou 2 peixinhos e alimentou uma multidão inteira de 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. And so all that means is we come to God and we say, okay, God, if I can be used, awesome. Então a gente chega até Deus e fala, Deus, se você quiser me usar, que incrível. Okay, I'm here. Eu estou aqui. You know, just use whatever you can. Usa-me para o que quer que seja. Okay, and that's really, really a cool thing. E isso é bem legal. You don't have to have some certain ability to be used by God. Você não tem que ter uma habilidade especial para ser usado por Deus. You don't have to be this great man or woman. Não tem que ser esse homem incrível, essa mulher You don't have incrível. to be brilliant, Não tem que ser brilhante, creative, criativo, beautiful. lindo. Nothing. Nada. You just have to be open to God. Você só tem que ser aberto para Deus. And he'll choose to use those who are following him. E ele vai escolher ele vai escolher aqueles que estão seguindo ele. He chose to take some of their fish even though he didn't need it. Ele escolheu pegar um pouco desses peixes que ele nem precisava. Okay? And it's really cool to see that. Isso é bem legal da gente ver. Okay, now, what happens? Verse 11. Então vamos ver o que acontece no versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Okay, so Peter finally gets to work. Então, finalmente Pedro trabalha um pouco. Okay, remember he swam into shore and let his buddies try and drag the net in and while they're rowing the boat. Lembre-se que ele tinha ido, nadou até a beira da praia, deixou os amigos dele lá puxando a rede pesada And rowing the boat. e remando o barco nova até a beira. Okay, now it says that Simon Peter went up and he dragged the net full of fish onto the land. Daí agora que fala que ele, Simão Pedro, puxou e arrastou a rede até a praia. And it says it's full of large fish. E aqui fala que estava cheia de peixes grandes. Okay, now this word for fish is different than the word we saw in verse 9 and 10 in the Greek. Então essa palavra aqui para peixe, ela é diferente das outras que a gente viu no versículo 9 e 10. Okay, this is the same word we saw in verse 6. Essa é a mesma que a gente viu no versículo 6. Okay, it talks about bigger fish. Fala sobre peixe grande. We're not talking about little sardines. Não está falando sobre sardinhas. We're talking about actual big fish. Está falando sobre peixes grandes. And so this is why they count them. E é por isso que eles puderam contar eles. Okay, he counts 153 large fish. Então eles contaram 153 peixes grandes. Okay, now what is the significance of 153 fish? Então qual é esse significado de 153 peixes? Okay, now I think it's strange that they put a number in there. Eu acho estranho que eles colocaram números aqui, o número, Because they could have simply just said there was a lot of big fish. que eles podiam só dizer, tinha muitos peixes. Okay, but for fishermen, maybe 153 is a significant catch because I don't know how many they usually bring in. Para pescador, talvez esse número seja significante, porque eu não sei quanto eles trazem. Okay, but also 153 has a lot of significance in the Bible. Mas 153 tem uma grande é bem significativo para a Bíblia. Okay, so 153 is what we call a triangular number. Então, 153 é um número que nós chamamos de número triangular. What does that mean? O que isso It significa? means if you were to form a triangle,
Significa que se você for formar um triângulo okay, and you start off with a base of 17 pieces or units, whatever it e is, você começa a base do triângulo com 17 pedacinhos ou qualquer que okay, seja, and then you put 16 above it, aí você coloca 16 em and then cima. 15, 14, they're all the way to 1, Aí 15, 14 até 1. okay? If you add that all up, it'd be 153. Se você adicionar tudo, vai ser 153. Okay, that's interesting. Interessante Okay, there's isso. also a connection. The ancient theologian Jerome, E também é interessante que um teólogo chamado Jerônimo, okay, he made a connection with Ezekiel 47, verse 10. ele fez uma conexão com Ezequiel 47, versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Okay, so this is talking about restoration that's going to happen in the end times. Então aqui está falando sobre a restauração que vai acontecer no final dos tempos. And it talks about this river that's going to flow from God. Fala desse rio que vai fluir de Deus. And it says this river is going to bring life to whatever it touches. Então fala que esse livro vai trazer vida em tudo que toca. And so this river will flow down and it will flow right into the Dead Sea. Então e esse rio vai fluir exatamente indo para o Mar Morto. And it says the waters will be healed. E fala que as águas vão ser curadas. Okay, now this is before verse 10. Isso fala antes desse versículo 10 aqui. Okay, then in verse 10 it describes what's going to happen when the waters are healed. E daí no versículo 10 mostra aqui, descreve o que vai acontecer quando a água for curada. That you're going to have fishermen in these cities. Que haverão pescadores nessas cidades. In En-Gedi Em En-Gedi, and in Glaim. em Englaim. Okay? They will be places for spreading their nets. Vai haver lugares para estender as redes. Okay? These are actual places on the Dead Sea. Esses são lugares que existem no Mar Morto. And it says they're going to have fish like the Great Sea, which is the Mediterranean. E fala que vai ter peixes assim como no Mar Mediterrâneo. Okay? So, Jerome makes this connection between chapter 21 of John and Ezekiel 47. Então, Jerônimo fez essa conexão do Ezequiel 47 com João 21. Because he shows the power that Jesus has when he brings healing. Those guys fished all night, they caught nothing. Porque mostra o poder da cura que houve. Os pescadores tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. And then Jesus walks in, and all of a sudden, so many fish, their nets can't even pull them in. E daí, de repente, Jesus vem e muitos peixes são pegos na rede. And he says, man, in Ezekiel 47, they're going to be casting nets, and they're going to have all these fish in the Dead Sea. E daí ele fala, em Ezequiel 47, vão ser lançadas redes no Mar Morto e vai ser cheio de peixe. Okay, now, there's also these other numerology things. E tem outros numerologias também. Okay, every word in Hebrew has a numerical value. Cada palavra em hebraico tem um valor numérico. Okay, so the word Gedi in En-Gedi, Na palavra Gedi, Gedi de En-Gedi, okay, that word, the numerical value is 17. o valor numérico dessa palavra é 17. Okay, the word for Eglaim, O valor numérico da palavra Glaim, okay, Eglaim, which is the part of En-Eglaim, que é parte da palavra Eglaim, the numerical value is 153. o valor numérico dessa palavra é 153. Okay, and then when you go through and you count the words in Hebrew, E daí quando você vai contando as palavras em hebraico, in Ezekiel 47, em Ezequiel 47, the word Gedi is the 153rd word in the chapter. a palavra Gedi é a de número 153. Okay, so there's a lot of funny little things going on with this number. Então tem bastantes coisinhas interessantes acontecendo com esse número. Okay, so what is Jesus trying to show us? E o que Jesus está tentando nos mostrar? I'm not sure exactly, Eu não tenho certeza, but I think he's showing the power that he has over creation. mas eu acho que ele está mostrando o poder que ele tem sobre a criação. That he has the power to bring in a certain number of fish, Que ele tem o poder para trazer certos números de peixe, okay, like an exact number that he wanted.
o número exato que ele quer. And that there's a correlation between that and the restoration that he'll bring later on in the end times. E isso tem uma relação com a restauração que ele vai trazer no final dos tempos. Okay? But it is interesting, right? Mas isso é interessante, né? 153, all this significance. 153 e todo esse significado. Okay? But here's the simple point that we have from the chapter in 21. Mas olha aqui o ponto simples que a gente tem no capítulo 21. They had so many big fish Que eles tinham tantos peixes and the nets didn't rip. e as redes não se rasgaram. Okay? In Luke, it said they had so many fish, the nets began to rip. Em Lucas fala que existiam tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. Okay? And that's serious for a fisherman, right? Isso é sério para um pescador, né? Because if you get a hole, all the fish fall back into the sea. Porque se tem um buraco na rede, todo o peixe vai voltar novamente para o mar. But this time, there was no ripping of nets. Mas nesse momento aqui, a rede não se rompeu. It's Jesus. É Jesus. He's watching over them. Ele estava olhando por He's eles. doing something very special. Estava fazendo uma coisa bem especial. Okay? And so this is how it works. E é assim que funciona. God does supernatural things. Deus faz coisas sobrenaturais. Okay? When he's leading you to do those things, Quando ele está falando, liderando você para fazer essas your coisas, nets are never going to rip. suas redes não vão rasgar. You're never going to have problems like that. Você não vai ter problemas assim. Okay? Jesus is going to provide. Jesus vai prover. He's going to do supernatural things. Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Okay? But we got to be walking with Jesus, Mas a right? gente tem que estar andando com Jesus. Okay? So, let's finish up this chapter. Look at verse 12 and 13. Então vamos terminar esse capítulo, versículo 12 e 13. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Okay, so he said, come and eat breakfast. Então ele fala: Venham comer café da manhã. And so they sit down to eat their bread and their fish. Daí eles sentam para comer o pão e o peixe. Okay, and nobody asked who it was. E ninguém tem coragem de perguntar quem ele era. It says they knew. Fala que eles sabiam. Okay, remember before they didn't know it was Jesus who was standing on the shore. Lembre-se que antes eles não sabiam que era Jesus que estava lá na beira da praia. Now they know. Agora eles sabiam. Okay, and it says that Jesus gave them the bread E aqui fala que Jesus deu o pão para eles and then also the fish e in verse também, 13. e também o peixe no versículo 13. Okay, and I think this is interesting E eu acho que isso é interessante. because this is exactly the same order that he did when he was feeding the 5,000 in John chapter 6. Porque essa é a mesma ordem que ele deu quando ele estava alimentando a multidão no capítulo 6. Look at John 6 verse 11. Ó, vamos olhar lá em João 6:11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Okay, so Jesus is the exact same thing, right? Então Jesus fez a mesma coisa. So he's kind of reminding them of his power. Então ele está lembrando eles sobre o poder dele. Hey guys, remember when you guys went out and fished after you had been out all night and you didn't catch anything? Então lembra, pessoal, que vocês tinham pescado a noite inteira, tentado pescar a noite inteira, não tinham pego nada. You caught so many fish that 2 boats were sinking? E de repente vocês pegaram tantos peixes que os barcos estavam afundando. Remember when I fed the 5,000 Lembra quando eu alimentei a multidão? and I just took two small fish and I fed everybody? Eu só peguei 2 peixinhos e alimentei todo mundo. Okay, I can do anything. Eu posso fazer qualquer coisa. He's reminding them of that Ele está lembrando eles disso along with the power of the resurrection. junto com o poder da ressurreição. Okay, he rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. Okay, and so now he's showing them, listen, I conquered death, but I also did those other miracles. Remember everything. Então ele estava falando: eu ressuscitei, mas eu também fiz esses outros milagres. Okay, and so what it says is it ends here in chapter 14. E o I'm que sorry, ele- in verse 14. O que ele fala termina aqui no versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Okay, so this is the third time he's appeared to them. Então essa é a terceira vez que ele aparece para eles. Okay, he's trying to make things very clear to them. E ele está tentando fazer as coisas bem claras para I want eles. you guys to understand the power that I have. Eu quero que vocês entendam o poder que eu tenho. Man, he's got incredible power, doesn't he? Ele tem um poder incrível, né? Okay, not only over nature, Não só sobre a natureza, but over death. mas sobre a morte. Okay, that's our Savior. Esse é o nosso Salvador. That's our Jesus. Esse é o nosso Jesus. Okay, he's got power to do anything he wants to do. Ele tem poder para fazer qualquer coisa que ele queira. Okay, now the disciples talked about this in the book of Acts, Então os discípulos falaram sobre isso no livro de Atos. and we'll leave you with this. Acts chapter 10, verse 41. E a gente vai deixar vocês com isso aqui, que está no Atos 10:41.
não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Okay, so this is Peter speaking. Esse é Pedro falando. And he says that God chose certain witnesses to testify about his power. Então ele está falando que Deus mostrou algumas testemunhas que testificaram do poder dele. And he said he didn't appear to everybody, Fala aqui que ele não apareceu para todo mundo, but he said there were some of us that he chose to appear to who he ate and drank with after he rose from the dead. mas aqui fala que alguns foram escolhidos por ele para que ele cita aqui, que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou. Okay? So, Peter's talking about these situations. Pedro estava falando sobre essas situações. He's like, man, yeah, because when we were fishing, then he came and then we all had breakfast with him. Ele está falando, pois é, porque quando nós estávamos pescando, ele veio e a gente comeu peixe e pão com ele. Okay? Remember, he is a real person. Então lembre-se que ele era uma pessoa real, It aqui, wasn't a normal. spirit that rose from the dead. Não foi um espírito que ressuscitou dos It wasn't a mortos. figurative resurrection. Não foi uma ressurreição figurativa. It was a literal physical resurrection. Ele ressuscitou literalmente And physically, e fisicamente in order to show them that he conquered death. para mostrar para eles que ele conquistou a And he morte. sat and he ate with his disciples, E ele sentou e comeu com os discípulos, just like he had done prior to going to the cross. assim como ele fez antes dele ir para a cruz. That's really cool, right? Isso é bem legal. Okay, so, very cool passage Então essa passagem é bem legal, bem to incrível, see the power of Jesus para ver o poder de Jesus over so many different areas of life. sobre tantas áreas da vida. Okay, let's pray. Então vamos orar aqui. Father, we thank you so much for Jesus, Pai, nós te agradecemos tanto por that Jesus, Jesus has the power to do anything, que Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa. to conquer nature, Tem o poder sobre a natureza, to feed people, para alimentar as to pessoas, rise from the dead. para levantar dentre os Okay? mortos. You've given him so much power, it's incredible. Deus, o Senhor deu tanto poder para Jesus que é incrível. And I pray that you would fill our hearts with joy and celebration because of that. E eu oro para que o Senhor encha os nossos corações de alegria e celebração por Help us isso. to remember the power of Jesus, Nos ajuda a lembrar do poder de Jesus, our Savior, nosso Salvador, as we go through this week. assim como a gente vai nessa semana. Please do something special. Por favor, faça algo especial. Stir our hearts up with joy Mexe, enche o nosso coração com alegria and work your power in our lives. e trabalha o seu poder na nossa vida. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.